Leitura do livro Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 3, Compromisso do Coração. 2 dias sucederam-se uniformes para Quinto Varro, que, apático melancólico, ouvia anular as queixas infindáveis da esposa, chicoteando os princípios com o chicote da crítica insidiosa e contundente. Embora as mágoas lhe oprimissem a alma, não deixou perceber qualquer sinal de desaprovação à conduta de Cíntia, que prosseguia ao lado de Vetúrio, entre excursões e entendimentos. Recebendo, porém, a recomendação de partir na direção de um porto da Acaia, não conseguiu sopitar o anseio de renovação do qual se via possuído. Procurou Opílio pessoalmente e, recebido por ele com largas demonstrações de cavalheirismo, expôs o que desejava. Sentia-se necessitado de vida nova. Pretendia abandonar o tráfego marítimo e consagrar-se às tarefas diferentes em Roma. Contudo, confessava com desapontamento os débitos que o retinham ao serviço na frota. Devia tão vasta soma ao chefe da organização, que ignorava como encetar a mudança de caminho. Vetúrio, revelando grande surpresa, buscou disfarçar os verdadeiros pensamentos que lhe brotavam no raciocínio. Risonho e acolhedor, abirou-se do visitante, afirmando peremptório que jamais o considerara empregado, e sim companheiro de trabalho, que nada lhe ficava a dever. Declarou compreender-lhe a fadiga e justificou-lhe o propósito de reajustar-se na vida romana. Corado de vergonha, Varro recebeu dele a plena quitação de todas as dívidas. Opílio não só lhe fazia semelhante concessão, como também se colocava à disposição dele para qualquer novo empreendimento. Indagou delicadamente dos planos que já houvera delineado para o futuro, mas o esposo de Cíntia, atônito com o fingimento do interlocutor, mal sabia responder, alinhando monossílabos que lhe denunciavam a insegurança. Despediram-se cordialmente, prometendo Opílio acompanhar-lhe a trajetória com carinho fraternal. Sentindo-se profundamente desajustado, Quinto Varro dirigiu-se ao foro, na perspectiva de encontrar alguém que lhe pudesse conseguir trabalho honrado. Entretanto, a sociedade da época parecia dividir-se entre senhores poderosos e escravos misérrimos. Não havia lugar para quem quisesse viver de serviço enobrecedor. Os próprios libertos da cidade ausentavam-se para regiões distantes do Lácio, buscando renovação e independência. Efetuou variadas tentativas em vão. Ninguém desejava ocupar braços honestos, com remuneração condigna. Alegava-se que os tempos corriam difíceis. Salientava-se a retração dos negócios, com a provável queda de Bassiano de um momento para outro. As insanidades governamentais tocavam a termo, e os partidários de Macrino, o prefeito dos pretorianos, prometiam revolta. Nota: Macrino, Marcos Opélios Macrinos, 165 a 218 depois de Cristo, foi imperador romano por 14 meses,
entre 217 e 218. Proclamou-se imperador após assassinar Caracalla. Vivia Roma sob o regime de terror. Milhares de pessoas haviam sido mortas em pouco mais de 5 anos por assassinos livres que desfrutavam poupudas recompensas. O jovem patrício, algo desalentado, fixava a multidão que ia e vinha na praça pública, indiferente aos problemas que lhe torturavam a alma, quando lhe apareceu Flávio Súbrio, velho soldado de duvidosa reputação, abrindo-lhe braços acolhedores. Nota: Flávio Súbrio, tribuno da corte pretoriana. Homem maduro, mais ágil e manhoso, Súbrio fora ferido em serviço do Estado ao manter a ordem nas Galhas, razão porque agora coxo era utilizado por vários nobres em expedientes secretos. Longe de suspeitar estivesse ele atado aos interesses do perseguidor de sua família, Varro correspondeu, afetuoso, ao gesto de fraternidade que lhe era oferecido. Aliás, aquela expressão prazenteira constituía-lhe valioso incentivo na posição de incerteza em que se achava. O súbito aparecimento do antigo soldado poderia ser o início de alguma empresa feliz. A conversação foi encetada com êxito. Depois de cumprimentá-lo, o ex-legionário atacou o assunto que o trazia, acentuando: Filho de Júpiter, como agradecer aos deuses o favor de encontrar-te? Serapis compadeceu-se de minha perna doente e guiou-me os passos. Comprometi-me a buscar-te, mas os tempos andam secos e um carro é privilégio de senadores. Felizmente, porém, não foi necessário moer os ossos na caminhada difícil. O moço patrício sorria intrigado. E antes que pudesse ensaiar qualquer pergunta, Súbrio relançou o olhar astuto em torno, como se quisesse perscrutar o ambiente, e falou, baixando a voz: Meu caro Varro, sei que te desvelas por nossos compatriotas perseguidos, os cristãos. Francamente, por mim, não sei como separar-me dos numes domésticos e preferirei sempre uma festa de Apolo a qualquer reunião nos cemitérios. No entanto, estou convencido de que há muita gente boa no labirinto das catacumbas. Ignoro se frequentas o culto detestado, mas não desconheço a tua simpatia por ele. Com sinceridade, não posso me atinar com a epidemia de sofrimento voluntário que presenciamos há tantos anos. Nesse ponto das considerações, ajeitou uma mentirosa expressão de tristeza na máscara facial e prosseguiu: Apesar de minha indiferença para com o cristianismo, aprendi com os nossos antepassados que devemos fazer o bem. Acredito haver suado o instante de prestares assinalado serviço à causa desprezada. Não compreendo a fé nazarena, responsável por tanta flagelação e tanta morte. Contudo, apiedo-me das vítimas. Por isso, filho dileto de Júpiter, não menoscabes a missão que as circunstâncias te oferecem. Ante a muda ansiedade do interlocutor,
acrescentou: o pretor Galo, advertido por Macrino, necessita do concurso de alguém para certo serviço em Cartago. Admito que, se efetuado por ti, poderá transformar-se em precioso aviso aos cristãos da África. Nota: pretor Galo, Caius Mênius Galus, pretor em Roma. Varro, mas com o propósito de colocar-se em trabalho digno que com a ideia de erigir-se em salvador da comunidade, perguntou sobre a tarefa a executar. Mostrando entusiasmo bem estudado, Súbrio esclareceu que o alto dignatário chamava-o a palácio para confiar-lhe delicado negócio. O rapaz não vacilou. Acompanhando o expediente lidador, procurou Galo na própria residência, em vista do caráter confidencial que Súbrio imprimira à conversação. O velho pretor, emoldurado nos mais arraigados costumes patrícios, recebeu-o, amenizando o rigor da etiqueta, e foi sem rodeios ao assunto, depois das saudações usuais. Varro, conheço-te a lealdade aos compromissos assumidos e espero aceites importante incumbência. Iniciou ele, solene. Nossas legiões proclamarão o novo imperador em breves dias, e não podemos prescindir dos patriotas irrepreensíveis para auxiliar-nos à obra de reajuste social. O hábil político mordeu os lábios murchos, revelando ocultar as verdadeiras intenções que o moviam, e continuou: não sei se dispões de tempo adequado, uma vez que não desconheço as obrigações que te prendem à frota de Vetúrio. O jovem apressou-se em notificar-lhe o desligamento dos serviços habituais. Achava-se realmente na expectativa de encargos novos. O pretor sorriu triunfante e prosseguiu: se me fosse possível a ausência de Roma, iria eu mesmo. Entretanto, diante da frase reticenciosa, Quinto Varro indagou em que ele poderia ser útil, ao que o magistrado ajuntou: Cartago deveria estar reduzida às cinzas, conforme o sábio conselho do velho Catão. Mas depois do feito brilhante de Emiliano, arrasando-a, Graco fez a loucura de reconstruir aquele ninho de serpentes. Nota: Catão, Marcos Pórcios Cato, 234 a 149 a.C., também conhecido como Catão, o Velho ou o Censor. Foi um político romano. Foi cônsul de Roma em 195 a.C. e censor em 184 a.C. Emiliano, Públios Cornélios Scipio Amélios Africanus, dito o Jovem, 185 a 129 a.C. Foi um general e político romano que lutou na Terceira Guerra Púnica contra Cartago, concluindo-a vitoriosamente e destruindo Cartago após 3 anos de assédio. Graco, Caius Semprônios Gracos, 154 a 121 a.C. Foi um político romano do século II a.C. Duvido haja outra província capaz de trazer-nos maiores aborrecimentos. Se é possível combater aqui
a praga dos galileus, por lá o problema é cada vez mais complicado. Altos funcionários, damas patrícias, autoridades, homens de inteligência devotam-se ao cristianismo com tamanho desleixo por nossos princípios, que chegam a promover reuniões públicas para fortalecimento do proselitismo desenfreado. Não podemos, contudo, viver às cegas. Nossas províncias não podem falhar. Mergulhando os olhos indagadores no rapaz, como a sondar-lhe os mais íntimos sentimentos, interrogou: Estás habilitado a conduzir determinada mensagem ao procônsul? Perfeitamente, informou Varro decidido. Tenho uma relação de 500 pessoas que precisamos já alijar da cidade. Não obstante o edito de Bassiano declarando cidadãos romanos todos os habitantes do mundo provincial que passaram a desfrutar indebitavelmente direitos iguais aos nossos, concordamos na eliminação sumária de todos os portadores da mistificação nazarena. Os principais devem responder a processo antes de sentenciados à morte ou ao cárcere. As mulheres serão poupadas segundo a classe a que pertençam, depois de advertência justa, e os plebeus serão circunscritos em serviços nas galeras imperiais. O moço patrício, esforçando-se por disfarçar as penosas impressões de que se via possuído, fazia sinais afirmativos com a cabeça, entendendo por fim o que significava a insinuação de Flávio Súbrio. Aceitando o convite, conseguiria salvar muitos companheiros. Poderia penetrar Cartago com tempo bastante para informar os perseguidos. Não lhe seria difícil. Teria consigo o nome de todos os implicados antes de falar ao procônsul. Comunicar-se-ia com a igreja africana. Um mundo de possibilidades construtivas afloravam-lhe na imaginação. O próprio Corvino talvez pudesse orientá-lo na execução do encargo em perspectiva. Podes viajar de hoje a 2 dias? Trovejou a voz de Galo, irritado com a pausa que o moço imprimira à conversação. Ilustre pretor, respondeu Varro, polidamente. Estou pronto. Demonstrando despedi-lo com os gestos de enfado que lhe eram característicos, o magistrado concluiu. Seguirás na galera comercial de Máximo Pratense, sob o comando de Elcio Lúcio. Amanhã à noite entregar-te-ei a mensagem, aqui mesmo, e poderás combinar qualquer medida referente à excursão com Flávio Súbrio, que seguirá na mesma embarcação como assessor do capitão, em tarefas de ordem política, junto a amigos do prefeito, domiciliados na Numídia. O entendimento terminara. Em plena via pública, Varro, reconhecido, abraçou o ex-legionário, marcando um encontro no fórum para o dia seguinte.